Fala, gente, tudo tranquilo? Então, hoje a gente vai iniciar, né, a nossa segunda unidade falando um pouco sobre a perfuração, né? Claro que assim a gente vai dividir essa aula de perfuração em duas. Nessa primeira a gente vai falar basicamente sobre as sondas de perfuração, que são os equipamentos, né, as embarcações que são necessárias para que eu consiga fazer o meu poço de petróleo, né? Perfurar o meu poço de petróleo, e na próxima aula a gente fala um pouco mais sobre a perfuração propriamente dita. Então, quando a gente fala em sonda de perfuração ou plataforma de perfuração, geralmente plataforma é offshore, né? É no mar. Então a gente diz que são equipamentos que são utilizados para perfurar os poços, né? E que permitam esse acesso aos reservatórios de petróleo ou gás natural, né? Elas podem ser, como a gente já viu, terrestres ou marítimas. Se for terrestre, as sondas elas são chamadas de sondas onshore. Se forem marítimas, elas são chamadas de sondas offshore, que aí eu tenho, no caso da offshore, vários tipos de sondas diferentes, para profundidades diferentes, para situações diferentes, assim como eu tenho também alguns tipos diferentes de sondas onshore, tá bom? Então aqui a gente tem algumas características da sonda terrestre. A principal característica é que ela tem um fácil DTM. Esse DTM significa desmonte, transporte e montagem. Então, significa que essa sonda terrestre ela é fácil de ser desmontada, transportada para outro lugar e montada. E quando eu falo que ela é fácil de fazer isso, na verdade ela é fácil se comparado com as plataformas de petróleo, as offshore. Né? Não é que é muito fácil, vou só. Não, ela é fácil se comparado com as offshore. Né? E além disso tudo, ela tem baixo custo, também se comparado com as outras. Né? Então aqui a gente tem alguns tipos: a convencional, a automática, que é quando eu não preciso de. Eu tenho um profissional dentro de uma cabine e ele vai programando como é que vai ser feita a perfuração. Eu não tenho ninguém aqui na sonda, ou pouquíssima gente na sonda trabalhando, diferentemente dessas outras, né? E a teletransportável, que é uma sonda que é transportável transportada basicamente por helicópteros, né? Geralmente quando eu tenho lugares mais complicados, como a Amazônia, por exemplo, que não tem como ir de caminhões, enfim, então eles precisam ir de helicóptero, tá certo? Aqui é um exemplo de uma foto de uma sonda terrestre em Macau, aqui no Rio Grande do Norte, né? Então vocês percebem que é relativamente simples, né? A sonda. Essa sonda ela é autossustentável energeticamente, ó, porque eu tenho uma turbina eólica, né? Que gera energia para a própria sonda. Então até isso é interessante nos dias de hoje, né? Essa é outro exemplo de sonda terrestre lá no Espírito Santo. Né? A gente tem alguns lugares que tem é muito forte essa questão da perfuração onshore, né? Aqui a sonda terrestre lá em Urucu, na Amazônia. Então perceba o mundo de árvores que eu tenho aqui, né? De mata. E essa sonda ela fica aqui no meio da mata, perdida, né? Digamos assim. Então esses são alguns exemplos. Aqui a gente tem um vídeo, né? De uma sonda, tá? Que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Então, aqui a gente tem as plataformas, né? Já levando para a área offshore, alguns tipos de plataforma, como a plataforma fixa, a autoelevável, a semi-submersível, que é a SS, né? O navio sonda, TLWP, FPSO,
né? Enfim, e aí a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas plataformas, tá bom? Então, abrindo aqui o site, né? Esse site é o site da própria Petrobras. Aqui a gente encontra todas as informações sobre essas plataformas. Vocês fiquem à vontade para depois dar uma olhada. Então, começando, por exemplo, na plataforma fixa aqui, ó, né? Vamos falar um pouco aqui, mostrar um pouco sobre a plataforma fixa. Como o próprio nome já diz, é uma plataforma que ela está fixada lá no fundo do oceano, né? Então, quando a gente começa a descer aqui, ó, a gente tem que ela é usada na perfuração de poços na produção de petróleo, então ela é usada para os dois, tanto na perfuração como na própria produção, que é a retirada do petróleo, né? Ela é utilizada em águas rasas, é óbvio, né? Já que ela é fixa, ela não pode ser utilizada em águas muito profundas, então aproximadamente 300 metros de profundidade, feita com estruturas modulares de aço e cravada com estacas, né, no fundo do mar, e feita para operação de longa duração, porque eu não tenho como ficar tirando ela e colocando para outro lugar. Então eu preciso instalar ela e eu deixar ela instalada até eu poder perfurar completamente o poço, né? É o primeiro tipo de plataforma que usamos e aqui temos em maior quantidade, ou seja, o primeiro tipo de plataforma que a Petrobras usou e aqui tem em maior quantidade, e aqui está a cara dessa plataforma aí do mexilhão, né, que opera lá na bacia de Campos, tá bom? Essa é uma das plataformas, tá bom? Bom, tem um outro tipo de plataforma que é autoelevável, eu não vou aqui mostrar para vocês podem entrar no site como eu já falei, mas essa autoelevável ela é muito parecida com a fixa, a diferença é que, como o próprio nome já diz, ela pode ser elevada e diminuída dependendo da maré. Eu coloco ela aqui num determinado ponto, se a maré aumenta, se a maré sobe, eu subo essa parte aqui. Ó. Se a maré baixa, eu baixo essa parte aqui. Então eu consigo aumentar ou diminuir dependendo da maré, né? A altura que essa plataforma ela terá da lâmina de água, tá? Então essa é o que a gente chama de autoelevável. A semi-submersível é uma das mais comuns, é aquela plataforma básica mesmo quando a gente vê, ó. Então ela já leva esse nome de semi-submersível porque de fato ela está semi-submersível nas águas do mar. Eu tenho boias aqui embaixo, é como se ela fosse um navio, né? Boias. E essa plataforma ela simplesmente boia sobre a água. Uma parte dessas colunas elas afundam, né? Geralmente eu encho com água, enfim, água de lastro, elas afundam e essa plataforma ela fica boiando. E elas podem ser carregadas de um lado para outro, elas podem ser levadas de um ponto até outro do oceano, né? E aqui eu tenho elas são ancoradas aqui embaixo, né, para evitar que elas fiquem se movimentando enquanto eu perfuro, porque senão o poço ele pode dar algum problema, tá bom? Então aqui ó, tem alguns flutuadores, né, eles têm sistemas de ancoragem, ou cabos, ou posicionamento dinâmico, enfim, através de GPS, que evita com que ela possa se movimentar. Então aqui eu tenho um exemplo dela, né, da semi-submersível. Ela é utilizada para águas profundas, acima de 2.000 metros, tá bom? Então esse é mais um exemplo, né, que a gente tem, tá bom? As outras que a gente tem aqui é a TLWP, que é uma plataforma de produção. Então ela não é para perfurar, ela é para produzir o petróleo, para retirar o petróleo, alcança até 1.500 metros. Aqui nós temos a FPSO, né, que é produção, armazenamento e transferência de petróleo. Então são equipamentos que produzem, ou seja, retiram o petróleo, armazenam o petróleo e transferem o petróleo de um ponto para o outro. Então, nesse caso, a gente tem a FPSO monocoluna, que é uma coluna só, né, como se fosse uma torre, e esse aqui é um navio, tá? Na forma de um navio. Então, aqui eu deixo para que vocês depois deem uma olhada, são tipos de plataformas diferentes, mas que são interessantes para que a gente tenha uma ideia. Bom, aqui a gente tem um vídeo que mostra um pouco sobre a plataforma fixa, que eu vou passar agora para vocês. Aqui nesse vídeo a gente tem uma plataforma semi-submersível, ou seja, um helicóptero que está chegando numa plataforma
semi-submersível, né, que geralmente são plataformas que ficam mais distantes da costa, né, e a forma de chegar nessas plataformas é por helicóptero mesmo, então estou mostrando aí para vocês darem uma olhada, tá bom? Aqui eu achei interessante trazer para que vocês possam ver que esse trabalho de petróleo ele não é um trabalho simples, né? Então a gente às vezes os profissionais eles trabalham sob condições extremas, né? Então esse aqui é um dos exemplos de como é que alguns profissionais eles trabalham dependendo da situação climática que esteja lá na próxima plataforma, tá bom? Para vocês darem uma olhada. Outra coisa importante são os riscos, né, que acometem os profissionais da área de petróleo. Nesse caso aqui, foi um exemplo que aconteceu numa plataforma P36 da Petrobras, lá na Bacia de Campos, onde ela parcialmente foi afundada, né? Então esse vídeo ele fala um pouco sobre isso, né? Isso aí aconteceu há alguns anos atrás. Quem não acompanhou pode ver aí também nessa reportagem que eu achei bem interessante para trazer para vocês, tá bom? Para a gente saber que nunca eu vou estar livre de riscos, né? Eu sempre vou ter riscos e eu preciso trabalhar com a margem de segurança para evitar esses tipos de acidentes, tá bom? O mar está agitado, dificultando o trabalho dos técnicos na plataforma P36, no litoral do estado do Rio. A operação para evitar que a plataforma afunde na bacia de Campos é arriscada e ficou ainda mais difícil por causa das ondas fortes. Até agora, apenas o corpo de um dos 10 funcionários mortos na explosão foi resgatado. O mecânico Sérgio dos Santos Souza era casado, pai de um filho, e mais 10 operários combatiam o fogo na coluna em que ocorreram as explosões. Entre os desaparecidos estão Charles Roberto Oscar, Geraldo Magela Gonçalves, Luciano Cardoso de Souza. A plataforma foi inundada por 7.000 toneladas de água, cerca de 20% do peso de toda a estrutura metálica. A Petrobras informou que o grau de inclinação reduziu de ontem para hoje. Passou de 24 graus para 22, mas visualmente é muito difícil notar essa diferença. Técnicos holandeses foram contratados para fazer a injeção de ar comprimido nos compartimentos alagados também. Os equipamentos foram importados da Alemanha e estão chegando, atrapalham o desembarque das equipes. 1 quilômetro da P36. E mais uma vez, sobrevoando a região, nós não vemos manchas de óleo ou indícios de algum vazamento na plataforma adernada. Então aqui a gente tem as equipes, né? Só para que vocês tenham uma ideia. Então, nas sondas terrestres, a gente tem um encarregado de sonda, que é o pusher, a gente tem um sondador, um torrista, 3 plataformistas, 2 homens de área, um mecânico e um eletricista. Basicamente é isso.
e eles trabalham em turnos de 12 horas. Trabalham 12 horas, folgam 12 horas, geralmente por 15 dias, às vezes por 30 dias e por aí vai. Tá bom? Nas plataformas offshore, nesse caso específico, nas sondas semissubmersíveis, a gente tem um engenheiro fiscal, que é um engenheiro da Petrobras, que fiscaliza, né, as operações. A gente tem um superintendente de sonda, um encarregado da sonda, o sondador e um auxiliar de sondador, um torrista, 3 plataformistas, um contramestre de movimentação de carga, um guindasteiro, 3 homens de áreas por turno, um mecânico e um eletricista. Também trabalham em turnos de 12 horas por dia. Tá certo? E aqui a gente tem algumas curiosidades. Por exemplo, a primeira plataforma redonda do mundo, né? Essa primeira plataforma redonda do mundo, ela se chama SSP Piranema, né? E ela está até hoje em operação lá no litoral sul de Sergipe, a uma distância de 68 quilômetros lá de Aracaju. E é essa aqui que eu estou trazendo para vocês, que é uma plataforma literalmente redonda, né? Então, ó, ela sendo carregada para o lugar onde ela vai trabalhar, né? E aqui o pessoal dando alô para a SSP Piranema, que até hoje está em funcionamento, né? A outra curiosidade que eu acho legal trazer para vocês é que existe a maior plataforma do mundo, que é a Troll-A. Ela é uma plataforma de gás natural, tá? Ela está trabalhando lá em funcionamento lá no mar da Noruega, né? E por causa das condições extremas, gelo, ventos fortes, ondas, enfim, ela precisou ser construída numa altura muito elevada, um gasto absurdo de 16 bilhões de dólares, né? Que é considerado até hoje o maior projeto da indústria de petróleo, que foi feita lá nos anos 90, né? Então aqui a gente tem uma foto dela em comparação com a Torre Eiffel, só para vocês terem uma ideia da altura. Aqui está ela, né? Uma foto de como é que ela estava sendo montada. Aqui ela já em operação. Então, pela altura dela, vocês imaginam a profundidade disso daí, né? O mar ele é um mar de fato bem revolto, né? Aqui a parte interna das colunas, né? Então imaginem a loucura que é esse projeto de engenharia, né? Aqui o reboque, ó, ela sendo rebocada até o ponto de operação, tá bom? Aqui, ó, lá no mar da Noruega. Então essa é a maior do mundo, tá? Essas são algumas fotos que eu trouxe para vocês. E aqui atualmente um vídeo para que vocês deem uma olhada também como é que ela está em funcionamento, tá bom? A plataforma de gás Troll-A é a maior estrutura já transportada pelo homem através da superfície terrestre e é o segundo mais pesado objeto já transportado pela humanidade, deslocando incríveis 1,2 milhões de toneladas. Esta enorme estrutura, uma verdadeira obra de engenharia, foi projetada e construída para extrair gás natural das profundezas do campo de gás Troll e trouxe consigo pesados desafios que os seus projetistas tiveram de superá-los um por um. Como uma estrutura de 1,2 milhões de toneladas será transportada? Como a enorme estrutura será fixada no meio do mar? Como garantir que sob uma grande tempestade com ventos fortes e ondas de até 30 metros não deixarão cair a plataforma ou ter a sua integridade estrutural comprometida? Como a plataforma se comportaria durante um grande tremor de terra? E talvez o mais importante, como o gás extraído daqui será soprado até a Noruega? Esses eram alguns dos problemas que os engenheiros precisavam solucionar para tornar esta incrível estrutura possível. E principalmente impermeáveis, ou seja, deixar a água do lado de fora. O material mais promissor específica de ressonância das 200 km de transporte durante uma semana. Era a estrutura mais alta já transportada por seres humanos, deslocando incríveis 1.200.000 toneladas, incluindo os tanques de lastro. Nenhum maquinário. Porém, 10 anos depois, os engenheiros notaram que a pressão interna dos poços estava reduzindo, e agora era necessário algum método. E é isso, gente. Essa é a nossa primeira aula. Essa semana eu mando a nossa próxima aula, que será a aula de perfuração propriamente dita, tá? Para que a gente vá seguindo nosso assunto. Grande abraço, até mais.